Olá, Pai do Senhor para todos. Que Jesus Cristo continue te abençoando. Espero que todos vocês estejam bem com a graça de nosso Senhor Jesus. O motivo do vídeo de hoje é sobre dízimo na época de Jesus. É sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como sabemos, naquela época de Jesus, uma multidão seguia ele, pois tinham vários grupos, e nesses grupos tinham pessoas que vigiavam Jesus. E em um certo dia, chegou um desses grupos e fez essa seguinte pergunta para Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, o versículo 17 ao 21. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Então vejam que era um grupo. Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse, de quem é esta esfinge? E esta inscrição? Disse-lhes eles, de César. Então ele lhes disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então vejam que aí existia moedas correntes. Então é que circulava algumas moedas e esta moeda que ele apresentou a Jesus, este grupo, era o denário romano. Este era a moeda que era pago os impostos. Mas também tinha outras moedas. O ciclo, que é dos judeus, que hoje é o dinheiro shekel. Mas também tinha outro dinheiro na época, outra moeda circulando, que era de maior valor comercial. Quem sabe hoje o euro, que era a dracma. Lembram da dracma perdida? Esta era uma moeda grega que era de maior valor. Então, quando ia ter uma transação comercial, se apresentavam mais esta moeda. Então aqui a gente vê que já existiam muitas moedas. Mas o dízimo nunca foi em dinheiro, e sim em alimentos. Vejam aqui Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, às viúvas, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Lembrando que existiam mais de um tipo de dízimo, mas que todos eram em alimentos. E aqui a gente vê que Deus mandava levar em colheitas, do que colhesse da terra. Já tem um vídeo nesse canal falando sobre isso. Lá tem outras referências falando dos dízimos. E quando esses dízimos eles eram levados para os sacerdotes, era justamente para o templo de Jerusalém. Lembrando que quando um agricultor ele ia levar o seu dízimo e ele estava muito distante do templo, que era em Jerusalém, ele vendia, ia para Jerusalém, comprava em alimentos e entregava no templo. Mostra que nunca foi em espécie. Mas também Jesus, ele teve o encontro com os fariseus.
E eles tentavam de qualquer forma fazer com que Jesus, digamos assim, eles iam ver se pegava Jesus de alguma forma. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles que estavam na sua frente, Jesus vai logo respondendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Vejam que Jesus estava na lei. Ele mesmo disse que veio para cumprir a lei. O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não as omitir aquelas. Ou seja, os sacerdotes, eles sempre faziam algo que não era de caráter bom, ou seja, eles faziam coisas que eram de caráter duvidoso. Eles recebiam os dízimos, as ofertas, e eles não ajudavam a população. Era muita gente faminta naquela época. Então, se o sacerdote recebia os dízimos, aquelas colheitas, e tinha gente com fome, e ele não ajudava, onde é que está a misericórdia na vida dele, daquele sacerdote? Que misericórdia ele ia ter pelo próximo? Jesus fala do juízo. Se o pastor tem a ovelha em sua mão e vê ela com fome e não ajuda, vem o juízo de Deus sobre ele. Com o tempo vai vir. A fé é o que move montanha, ou seja, montanha de problemas. Uma pessoa, quando está com fome, ele clama a Deus. Vem a fé. Aonde é que está a fé desse sacerdote? Ele não tem fé. A fé dele está naquilo que ele recebe, os dízimos. Interessante, são tantos pastores hoje que gastam tanto com planos de saúde, mas quando eles recebem uma ovelha que está doente, ele faz uma oração. Então, por que ele não ora por ele mesmo para Deus curá-lo? Pois é, meus amados. Aqui a gente vê que esses sacerdotes, eles sempre queriam se exaltar. Mas quando era para aplicar os dízimos e as ofertas, eles não faziam. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, só para recordar. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, e coma dentro das suas portas e se fartem. Pastores, vocês hoje são aqueles sacerdotes. E tem tanta gente passando fome. Muitos se tremem, ficam com medo e vai dar o dízimo, achando que se não der o dízimo, o emprego dele vai ser tirado, porque é assim que é ensinado em muitos púlpitos. Mas tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso. Mas acontece que Jesus, ele já pagou por todas as nossas dívidas. Todas as nossas dívidas, Jesus Cristo, ele já pagou. Você não tenha medo de pegar o seu dízimo e ajudar o próximo, porque dízimo não é uma obrigação. Mas se você tem o seu dízimo e vê que o seu pastor não presta conta, ele anda de carro importado, toda a sua família vive bem,
Então, ajude o próximo, pois a sua dívida já foi paga. Colossenses capítulo 12, versículo 14. Havendo riscado a seta que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Jesus Cristo já pagou toda a nossa dívida. A nossa salvação não é condicionada a valores monetários. Então, pegue o seu dízimo, compre uma cesta básica, compre um remédio, contribua com o aluguel de um irmão, de uma irmã, de um vizinho seu que não seja evangélico, com o seu dízimo. Agora, se você vê que o seu pastor é daquele que cuida da população, vale a pena sim entregar o dízimo. Mas para pastores que luxam com os dízimos e as ofertas, não. Meus amados, eu prometi em outros vídeos que eu viria com um vídeo falando sobre. Vocês estão vendo aqui na tela. Jesus viveu entre nós na época da graça ou lei. Quando terminou a lei? Quando começou a graça? Isso não é ensinado em igreja. Pois convém a eles que vocês não saibam, para que eles continuem enricando a cada dia. Vocês verão no próximo vídeo que Jesus, ele viveu na lei. Toda a sua vida foi na lei. O dízimo, ele é da lei. Da graça virá em outro vídeo. Por que será que eles não ensinam essas coisas? Para dizer, olhe, os sacerdotes davam o dízimo até do coentro, da hortelã. Mas ali era a lei. É isso que você vai ver no próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, pois virão outros falando sobre esses assuntos. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus.